Olá, mulheres quadrangulares, a paz esteja convosco. Boa tarde a todas, que alegria estarmos aqui nesta tarde para juntas, estarmos adorando ao Senhor em mais uma live, né? Estamos aqui nessa live na quinta-feira, onde quantas pastoras passaram já por aqui, né? Quantas pastoras abençoadas, trazendo uma palavra ao nosso coração. Nós estamos aqui na temporada A Fé que Produz Milagres. E hoje, nesta tarde, nós estamos aqui, né, com alegria. Quero já me apresentar, né? Estou aqui, sou a pastora Fabiane Palma, coordenadora estadual do Estado do Paraná. Estamos aqui no canal Quadrangular Oficial e é uma honra para mim, né, estar aqui com vocês, queridas. Muito, muito bem-vindas, sejam bem-vindas nessa tarde. Vamos estar aqui hoje juntinhas para adorarmos ao Senhor. Eu gostaria de agradecer, né, a este momento de estar aqui. Eu confesso que para mim, assim, estou um pouco nervosa, viu? É uma honra, mas também eu sei que é uma responsabilidade muito grande trazermos a palavra de Deus. Quero agradecer ao nosso presidente nacional, pastor Mário de Oliveira, pela oportunidade de estarmos aqui, a pastora Bianca de Oliveira, a nossa coordenadora, nossa amada coordenadora nacional de mulheres. Também gostaria de agradecer ao nosso presidente, ao meu presidente estadual, o pastor Marcos Amorim, a sua amada esposa Zeneide. Deus abençoe a sua vida, pastora Zeneide. E é uma alegria estarmos aqui. Também quero agradecer, né, a minha família, meu esposo, que eu acho que deve estar me assistindo, não sei se está, mas com certeza aí a minha igreja está assistindo, a todas as mulheres do Paraná, as nossas amigas do Paraná, as mulheres do grupo missionário de mulheres do Paraná que estão aqui participando conosco. Deus abençoe, queridas. Deixa aí no seu comentário, venha participar conosco. Também quero pedir para você copiar esse link e mandar e compartilhar para o maior número de pessoas para estarem assistindo essa live. E é uma alegria estarmos aqui nesta tarde. E eu quero convidar já, sem demoras, a minha amiga, né? Posso chamar de amiga, esta convidada que vai estar conosco hoje, compartilhando uma palavra no coração de Deus para as nossas vidas. Pastora, venha participar conosco, a pastora Nazaré Benites. Seja bem-vinda, querida. Boa tarde. Boa tarde a todos. Paz seja convosco. Eu estou muito feliz de dividir, viu, esse espaço contigo, pastora. Você é muito linda, muito graciosa também. E eu também quero fazer meus agradecimentos aos nossos líderes nacionais, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, pastor Solon, pastora Lúcia, minha coordenadora estadual, pastora Lucimar, e a minha supervisora de cuidado mútuo, pastora Cláudia Lima, esposa do nosso deputado. Nós somos rodeadas de bênção, né? Estamos aqui dividindo esse momento com a nossa igreja, com as mulheres do Brasil, com a bênção da nossa liderança. Isso por si só já é um grande privilégio. Agradecemos porque sobre nós repousa a bondade de Deus, a misericórdia dele. E antes de fazermos a leitura, pela qual nós vamos caminhar no entendimento, nós vamos fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações. Pai amado e querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Tem sido, meu Pai, uma longa caminhada. Nós já vivemos tantos momentos, Senhor, nessa jornada contigo, mas o Senhor continua fiel, nos abençoando e nos sustentando. Obrigada, Deus, por esse momento em que nós vamos viver em Ti, e a Tua mensagem, Pai, ela vai alcançar muitos corações. Que o Teu Espírito Santo, ele possa, neste momento, visitar as nossas vidas de uma maneira gloriosa. Abre, Senhor, o nosso coração e sacia a nossa sede. Nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A leitura que nós vamos fazer é esse capítulo da Palavra de Deus. Ele é um capítulo bem extenso, mas nós vamos separar 4 versículos
que para esta proposta da mensagem é o coração dele, que é do 7º até o 10º. Diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água da vida. Amém. Amém. A fonte da água é Jesus. Nessa live, nós temos uma proposta. E essa proposta nós vamos ver a maneira neste episódio que Jesus alcançou o coração desta mulher sedenta. Nós vamos também chamar para nós mesmos, como igreja, como é que nós nos comportamos diante de uma sociedade, diante de pessoas que estão sedentas de conhecer o verdadeiro Deus. Como igreja, como é que nós temos nos comportado? Essa mensagem, esses tópicos que nós vamos trabalhar, vai dizer muito. Então, abra o teu coração para que Deus possa falar, para que Jesus possa realmente trazer uma transformação na tua vida. Nós vimos aqui uma mulher da região de Samaria, especificamente da cidade de Sicar, que era conhecida como um lugar de esconderijo, a sua própria condição em que ela vivia de pecado, fazia com que ela vivesse uma vida assim, num esconderijo. Então, mas era em uma cultura e um tempo completamente diferente do que nós vivemos hoje. Ainda assim, lá é a cultura deles. A mulher tem poucos direitos, a mulher é considerada como uma propriedade do homem. Agora, você imagina a mulher vivendo nessas condições culturais e ainda assim tendo uma vida não recomendável. Então, realmente, uma mulher sofredora, uma pecadora e sofredora. Mas esta mulher que vivia esses traumas que a Bíblia não relata, mas a gente pode imaginar que uma pessoa que teve 5 maridos e agora vive com um amante, ela devia viver muitos problemas de relacionamentos. Muitos. Ela queria muito ter uma família, era uma sede muito grande que ela tinha. Então, ela saía e entrava de um relacionamento e outro. Mas e a nossa sociedade hoje? Nós podemos dizer o nosso Brasil, em que nós desfrutamos ainda de muita liberdade, de que nós temos voz para falar até o que não devemos. Muitas vezes nós falamos, mas temos toda essa liberdade. Porém, nós vivemos os mesmos traumas, as mesmas dores, o mesmo desejo de aceitação, as mesmas frustrações. Nós estamos numa condição semelhante àquela mulher na época de Jesus. Porém, esta mulher, cheia de sede, uma água natural, podemos dizer, né? Encontrou alguém. Glória a Deus. E intencionalmente Aleluia. foi ao seu encontro. É verdade, pastora. Foi intencional a visita de Jesus na vida daquela mulher. E por que Jesus, ele procurou passar por Samaria? Porque a Bíblia, como nós lemos aqui, diz que era necessário para Jesus, não para os discípulos, era necessário para Jesus passar por Samaria. Porque os judeus, eles não passavam por lá, eles
rodeavam a cidade, né? Eles não passavam por Samaria por causa dos problemas culturais, mas Jesus, ele precisava passar lá. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha um encontro marcado com aquela mulher, e ele sabia que aquela mulher estava com sede, ela estava sedenta pela palavra de Deus, estava sedenta por conhecer a Jesus. E sabe, nesta tarde nós estamos aqui, mulheres, e muitas vezes você pode pensar que Jesus não se importa com a sua vida sentimental. O maior problema na vida daquela mulher, a raiz, né, dos seus problemas era nos seus sentimentos. Como a pastora falou, que tantas coisas ela deve ter passado, nós não sabemos, mas só de saber da vida dela, pelo fato dela ter 5 maridos e o sexto também não era dela, mas Jesus passou por Samaria. Eu quero dizer que Jesus está passando na sua Samaria também. Eu não sei qual é o seu problema, né, pastora? Eu não sei qual é a situação, mas Jesus está procurando improváveis. Aquela mulher era rejeitada, aquela mulher, ninguém gostaria de estar com ela, por isso ela estava ao meio-dia buscando água, mas o Senhor, ele vai investir naquele que ninguém investe. Ele não está procurando condição financeira para investir em você. Ele não está procurando a tua condição moral para investir em você. Ele olha para dentro de nós. E ele está olhando para dentro de cada uma de nós. E muitas vezes as pessoas podem olhar para nós, pastora, como umas pedras brutas, mas o Senhor, ele olha e ele consegue ver uma joia lá dentro e vai lapidar nas nossas vidas. E eu vejo também como um processo na vida dessa mulher, foi um processo da revelação profética de Jesus na vida dela. Glória a Deus. Exatamente, pastor, exatamente. Nós vemos aqui a forma como Jesus abordou a sua condição pecaminosa. Nós temos muito para aprender com Jesus. Ele não foi dizendo para ela, Jesus, ele tinha uma didática de tratamento no relacionamento, nos seus diálogos, que era fazer perguntas, porque as perguntas, elas têm a capacidade de nos fazer refletir, e diante de perguntas, nós podemos dizer a verdade ou a mentira, e ela resolveu realmente abrir o coração e dizer a verdade, mas ele exerceu o dom de profeta. Ele deixou com que ela pudesse, ele sabia, bem, é verdade o que dizes. Então, ali ele conhecia. Isso foi a chave que ele encontrou para abrir aquele coração tão doente. Você sabe que nós precisamos ser assim. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Nós não somos juízes de ninguém, nem do que já aconteceu na vida de uma pessoa e nem aquilo que ela está vivendo naquele momento, porque o espírito de julgamento fecha corações. E Jesus queria que aquela mulher experimentasse a água da vida. Glória. Aleluia. Mas essa mulher, ela foi além. Quando ela viu que tinha algo mais, por causa do espírito da revelação profética, ela queria saber mais, ela queria conhecer mais, ela queria saber sobre adoração. Aleluia. O Senhor, ele revela a nós, né? A adoração, como nós vamos falo, né, pastora? Exatamente, a identidade que pode vir através da adoração. Como que nós vamos adorar o Senhor se nós não temos a identidade em Jesus? E aqui no versículo 10, Jesus disse assim, pastora, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, quem está te pedindo água? Naquele momento ali da revelação profética, Jesus estava mostrando para ela a sua identidade. Todos aqueles que aceitam Jesus, todos aqueles que reconhecem Jesus como Filho de Deus, são chamados de filhos de Deus. Amém? Então, naquele momento, a identidade dela é revelada. E quando nós permitimos que Jesus entre no nosso coração,
Aquele momento, como a pastora falou, a pergunta foi importante, mas a maneira que ela reagiu àquela pergunta de Jesus foi essencial. Ela poderia te dizer, não mexa nisso aí, eu não quero me tocar nesse assunto, mas Jesus sabia que aquele era o mal que fazia no coração dela, precisava mexer. Então, nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar e mexer em áreas, em lugares escuros, em lugares que doía mexer naquela pergunta, doía para aquela mulher, mas o Senhor, ele tinha a solução para ela, por isso que ele toca. Somente ele pode mexer em áreas da nossa vida. As pessoas não podem, não têm esse poder, mas o Senhor Jesus, ele pode. E a alma dela gritava por aceitação. A alma dela gritava por ser amada, por ser escolhida. E ela procurava nos lugares errados, procurava em pessoas erradas, ela estava procurando em homens. Mas quando nós entendemos que nós precisamos ser felizes, independente de ser casada, de não ser casada, como está o seu casamento, nós não sabemos, mas o Espírito Santo está falando com você. Deus vai tratar a sua alma primeiro, mulher. Primeiro é o nosso coração, depois Deus vai tratar o seu esposo, Deus vai tratar a sua vida. E o Senhor estava naquele momento pedindo água, mas não era a água que ele queria que o Senhor, que ela abrisse o seu coração. Então Jesus, ele pôde oferecer para ela aquilo que ela não tinha. Então é interessante que ele pede um copo de água. E a mulher, ela só tinha um copo de água para oferecer, mas Jesus, ele tinha uma fonte inesgotável para nos dar. Então, quando nós damos o nosso pouco, entregamos aquilo que dói, o Senhor vai nos dar coisas grandes e uma revelação da sua palavra e da identidade de quem nós somos em Jesus. E o Senhor para ela, naquele lugar ali, o espírito da adoração, ensinando a ela como adorar ao Senhor, adorar o Pai. Amém. Ela foi além, né? Ela foi muito além. Ela queria saber quem ela era e começou esse processo. Ela começou a viver realmente um processo de cura. Jesus, então, explicou isso para ela a respeito da verdadeira adoração pelo Espírito, em espírito e em verdade. Nós sabemos que uma das causas da cisão entre os judeus e os samaritanos era justamente a idolatria. E a idolatria é algo que cega, a idolatria é muito ligada à imoralidade. E a imoralidade, ela se concentra no corpo da pessoa. Por isso que a Bíblia, ela pede muito que a gente guarde o nosso corpo, o pecado que é cometido no corpo. Então, quando Jesus explica isso para ela, que há essa parte do nosso corpo, que é o espírito, que faz a conexão com o Espírito Santo de Deus e que comanda toda a nossa vida. E outra coisa que ele falou foi sobre a verdade. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Glória a Deus. Então, no momento que ela começou a aprender que não era aqui, não era ali, não era em lugares, mas era numa pessoa que Deus iria encontrar um verdadeiro adorador. Nós, quando falamos em adoração, normalmente nós pensamos que é tocar, que é cantar, que é dançar, aquele nosso momento de oração que nós temos na intimidade do nosso corpo, do nosso quarto, tudo isso é. Porém, não é só isso. Na verdade, a adoração, ela é um estilo de vida. Amém. Porque a partir daquele momento que você é curada, você vai começar a viver um processo de separação de todas aquelas coisas que desagradam a Deus. Ali a sua parte. Aí é com você. Aí é a disposição que você tem de realmente ser um verdadeiro adorador, tendo uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida livre de todo o embaraço, de tudo aquilo que nos impede de ter uma caminhada firme, segura, não uma vida espiritual como uma gangorra. Uma hora, um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima. Nunca consegue manter aquele nível de seriedade, de responsabilidade, de gratidão. Mas é isso que Jesus queria, ensinou isso para essa mulher. Isso foi uma coisa assim, foi um despertar na vida dela.
Porém, esta mulher e o que acontece conosco, vocês que estão nos assistindo, vocês sabem disso, que quando os nossos olhos são abertos para o mundo espiritual, essa mensagem, ela já não cabe mais dentro de nós. Nós queremos espalhar. E essa mulher, então, ela começou a cumprir o seu propósito, a sua missão. Oh, glória a Deus, é verdade, né, pastora? Quando nós realmente recebemos a Jesus verdadeiramente na nossa vida, a pessoa já não tem mais vergonha de falar de Jesus, não tem vergonha de dizer, né, que conheceu a Cristo, e foi realmente uma missão que ela recebeu de Jesus. E é interessante, né, como nós até compartilhamos isso, ela foi a primeira missionária. Maria Madalena, ela se tornou missionária de Jesus, mas depois da morte de Jesus, depois que ele havia ressuscitado, Jesus, né, comissiona ela a ser a sua missionária. Mas essa mulher foi tão maravilhoso que ela entendeu a revelação de Jesus antes mesmo de Jesus terminar a sua missão aqui na Terra. E glória a Deus por isso. Eu quero dizer que Jesus, ele vai se revelar a nós da maneira que nós o buscamos. Quanto mais você buscar o Senhor Jesus, mais ele vai se revelar, porque foi um processo que nós vemos na vida desta mulher. Esse capítulo é muito longo, mas nós vemos ela achando que ele era apenas um judeu, apenas um homem simples, mas depois ela o chama de Senhor. Depois ela o chama de profeta, porque ele havia revelado coisas da sua vida que ninguém, nem muitas pessoas sabiam. E depois ela estava de frente ao Messias, e ela diz assim: eu quero conhecer o Messias. É tão lindo esse momento que ela encontra ali com Jesus, e a revelação chega ao coração dela. Ela diz: eu estou à procura do Messias, onde ele está? E Jesus diz: eu sou o Messias. E nessa tarde, eu não sei quando Jesus está falando com pessoas, mas Jesus está entrando na sua Samaria, está falando com você. Ele não mede esforços, ele passou 2 dias até passar por Samaria. Jesus não mede esforços para vir curar a nossa alma, as nossas feridas. E quando ele diz: eu sou quem você procurava, e ela estava com o cântaro na mão. E é interessante que o cântaro, ele representa o quê? Aquilo, as coisas naturais. Era a água, a coisa física, aquilo que ela poderia fazer. Então, muitas vezes, nós ficamos limitados aos nossos recursos, limitados àquilo que nós temos, ao nosso conhecimento, né, ao nosso emprego. E o Senhor Jesus está dizendo: a partir do momento que você entender essa revelação, essas coisas não são mais importantes para você. Assim como foi na vida daquela mulher, ela largou aquele cântaro, que era aquilo que ela fazia todos os dias, era mais um dia como qualquer outro, como nós cantamos. Muitas vezes você pensa que é um dia como qualquer outro, e não é. Eu tenho certeza que essa tarde não é um dia como qualquer outro. Você pode não ter conhecido Jesus ainda, ou conhece a Jesus porque ela conhecia a palavra. Naquele momento que ela aceita o chamado, a missão, sabe o que ela fez, pastor? Ela guardou o cântaro e foi para casa. Não, largou, correu. Jesus não disse: você vai e faz isso e aquilo. Muitas vezes a gente espera uma direção. Ai, Deus tem que falar comigo. Ah, minha pastora tem que falar comigo. Ai, meu pastor tem que falar comigo. Não, o Espírito Santo já está falando. Fala da minha palavra. Vai, pega, larga esse cântaro. Esquece das coisas naturais, porque as coisas sobrenaturais Jesus tem. E eu quero dizer que Jesus também te escolheu. Para quê? Para fazer a sua missão e se tornar a maior e o maior missionário da sua casa, da sua cidade. Eu profetizo em nome de Jesus. O testemunho que você tem, você vai contar, né? A pastora foi para contar, não tem, pastora? Amém, amém, glória a Deus. Meu nome é Nazaré Benites, eu sou paraense, mas moro há mais de 40 anos no Rio Grande do Sul. Já sou paraúcha e eu, como toda a família, como a maioria das famílias no norte, eu sou de uma família muito numerosa. Minha mãe teve 22 gravidez, uau! Mas ela criou 11 filhos, né? Alguns abortos, alguns morreram. E dessa turma que ela criou, eu sou a 8ª. E eu tenho muitos testemunhos, porque na nossa vida sempre tem uma samaritana ali guardada, cheia de dores.
né? Não importa onde tu nasceu, tu cresceu, mas eu vi que, na minha história, eu sofri uma deficiência muito grande, enorme, um buraco de cuidado emocional profundo, e isso me trouxe muitos problemas ao longo da minha jornada. Então, não tinha muito amor. Eu era oitava, pensa bem. E pelas histórias familiares, na época que eu nasci, eu tinha dois irmãos gêmeos, eles tinham 6 anos. E, basicamente, eles, a minha mãe fazia meio tudo, trabalhando, ajudando meu pai, e aí eles ficavam comigo, eles que brincavam me cuidavam. Então, por essas histórias familiares, a gente pode notar que não tinha muito amor, não tinha muito cuidado, e isso vai gerando. Por que hoje se faz tanto apelo para se ter um cuidado muito grande com os filhos? Porque essas coisas elas vão eclodir na adolescência, depois na idade adulta, dentro do casamento, então é o caos que se instala. E eu, quando me casei, quando a gente se casou, me casei com o pastor Benítez, que é gaúcho, e viemos para o Rio Grande do Sul. Fomos para uma cidadezinha, na época nem era cidade, era um distrito, chamado Charqueadas. E tinha o templo e uma casa pastoral ao lado. E eu lembro, do Espírito Santo me fez lembrar disso, nessa história de muito sofrimento. Eu chegava assim à tarde, ele saía para fazer visita e voltava no finalzinho da tarde. E eu mais ou menos controlava o horário que ele ia chegar. Eu estava grávida da minha primeira filha. E eu ia para ali no templo, tinha uma cozinha atrás, ao lado da casa pastoral. Eu ia, tinham mesas altas, tinham tonéis, tinha um monte de coisa. Eu ia para lá, eu me escondia, pensa bem, uma atitude tão infantil, mas eu me escondia atrás ali e eu ouvia o barulho quando ele estava chegando. E ele entrava na nossa casa e aí ele começava a me chamar. Me chamava de bem. Bem, bem. E eu ficava ouvindo aquilo ali, era como se fosse uma música. Eu ouvia ele chamar. Aí, de repente, eu aparecia. Ai, eu estava ali, né? Gente, é isso que eu falo, né? A gente viveu num tempo que não tinham pessoas como hoje a nossa instituição tem, tantas psicólogas, a própria nossa instituição favorece. Nós tivemos um projeto extraordinário, idealizado pela nossa líder, pastora Bianca, que se chama Alma Feminina. No Rio Grande do Sul, nós vivemos vivemos até hoje esse tempo de tanta cura da alma, de mulheres que tinham e que têm potencial extraordinário para o ministério, porém elas estão ancoradas em seus traumas, nas suas dores, e ali não tinha ninguém para mim dizer que aquilo que eu fazia denunciava que eu tinha uma carência muito profunda. E carência não é um sentimento que possa ser suprido. Carência é uma doença que tem que ser curada. E eu não compreendia. Hoje, para a glória de Deus, eu busquei muito isso. O sofrimento me fez buscar a água verdadeira. E isso, gente, eu estava no ministério. O que acontece muitas vezes, que nós não suportamos no ministério, porque nós temos essas dores dentro de nós, nós temos esse problema de aceitação, que não tem a ver com as pessoas em si, naquele momento, naquele ciclo que nós estamos vivendo, mas tem a ver com o déficit da infância. Então, eu vivi isso e sofri muito, mas com a glória de Deus, ele foi nos trazendo uma maturidade nele, um entendimento nele. Deus, ele é assim, Jesus foi assim, ele usou de misericórdia com aquela mulher e ele chegou até ela e pôde falar com ela. Como você disse, ele foi intencional na sua palavra. Mas o que foi que fez a diferença foi a resposta que ela deu para ele. Você sabe que naquele ato, quando ele busca nela a confissão, digamos assim, né? Vai, busca o teu marido. Ele sabia que não tinha, mas vai, quando ele provocou essa confissão para que ela recebesse uma cura que é essencial para todas nós que somos mulheres e que estamos buscando
um amor para a nossa vida. Ele fala, você teve, você tinha bem de verdade certo, 5 maridos, e esse último que tu tens não é teu marido. É o número 6, que é o número do homem. Mas só que aquela mulher que abriu o coração dela para ouvir o profeta, ela encontrou o 7º homem, que é Jesus, aquele que dá a água, que você nunca mais vai sentir sede. Amém. E que você vai se tornar a fonte, uma fonte de bênção. Outro episódio interessantíssimo, outra coisa interessantíssima que a gente vê nesse episódio, que aquela mulher, ela foi tão sensível àquelas palavras de Jesus. E isso tem que acontecer na nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração para que os dons se manifestem. E é isso que ele fala aqui. Se conheceste o dom de Deus, os 5 dons ministeriais se manifestaram na vida daquela mulher através de Jesus. Nós vemos aqui o evangelista, porque ali não era caminho para ele, mas ele fez um percurso maior para chegar até ela. Nós vemos ali no momento que ele se assenta para ouvi-la. Ali é o pastor, porque é o pastor que tem prazer, alegria de ouvir a ovelha, de direcionar. Ali nós vemos o profeta, quando ele revela a sua condição pecaminosa com amor, com cuidado, com direcionamento. Quando ele fala sobre os verdadeiros adoradores, ali se manifestou o mestre. Mas é quando aquela mulher decide voltar para a cidade e pregar o evangelho, dizer, eu encontrei um homem que me contou toda a minha vida, ali se manifestou o apóstolo, porque ali ficou uma igreja. Então, se você, eu digo para você que está nos ouvindo nessa tarde, se alguma área da tua vida pode nem ser o teu relacionamento conjugal, pode ser que árida esteja a tua situação financeira, o teu relacionamento com os teus filhos, o teu ministério, você se sente uma mulher seca e improdutiva. Hoje Deus vai trazer uma libertação extraordinária na tua vida. Hoje você vai abrir os seus olhos, porque Deus vai tirar, Ele vai desvendar para você esse momento que você está vivendo e as coisas que precisam ser consertadas. Você vai receber a graça de Deus sobre ti. Você deseja isso? Então, fecha teus olhos, coloca a mão na região do teu coração, porque agora sim nós vamos entrar no sobrenatural de Deus. Agora sim nós vamos buscar aquele que é a fonte da vida, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fecha os seus olhos agora. Nós vamos começar a orar. Nós vamos começar a ministrar na tua vida. Em nome de Jesus, recebe agora o milagre. Aleluia, Jesus disse, né? Hoje é o momento, agora é hoje em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Vamos orar, queridas, agora. Onde você estiver, pare um minutinho, vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Oh, Deus querido, maravilhoso Pai, Tu és um Pai amoroso, que nos abraça, Pai, com carinho, quando nós buscamos refúgio em Ti. E nessa hora, Pai, nós erguemos um clamor por todas as mulheres que carregam dores profundas em suas almas, que têm feridas abertas, mas Tu conheces cada pensamento e cada sentimento. Só o Senhor traz a cura para cada uma de nós. Aleluia. Eu não sei, ó Deus, qual foi o passado de cada uma de nós e cada mulher que está agora, de dores e de traumas, mas eu peço ao Senhor que venha restaurar a nossa essência, Pai. E cada uma venha abrir o seu coração para que o Senhor Jesus possa entrar nos lugares mais difíceis
cicatrices que precisam ser restaurados. Oh, aleluia. Oh, Deus, cura as emoções, quebra cadeias. Eu sei que o Senhor está quebrando cadeias agora neste momento. Pai querido, sonhos que foram roubados, ó Deus, na vida dessas mulheres. Oh, a inocência que ficava, Pai. Sei o que essas mulheres passaram na sua infância, mas Jesus quer refazer novamente. Eu creio que Ele está fazendo a alma, o espírito, trazendo de volta, Senhor, na vida destas mulheres. E em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor quer usar cada uma de nós, ó Deus. Então, usa como nós somos, imperfeita. Usa, Senhor, cada mulher que se sente improvável, cada mulher que acha que não pode, que não é capaz, mas eu creio pela palavra de Deus, eu profetizo agora que o Senhor está levantando muitas samaritanas que estão entendendo o propósito e o chamado de Jesus, vidas, levantando mulheres em todo o Brasil, Pai, que estão entendendo o seu chamado, que está travado, Pai. Destrava esses chamados agora, cura as feridas, Pai, Senhor. Cada mulher com uma missionária, em nome de Jesus. Nós te pedimos agora, trazendo e renovando a alma, Pai, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode falar, pastor. Eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui conosco, aquelas que vão entrar depois, e agradecer de todo o meu coração. O nosso testemunho, às vezes a gente tem vergonha de contar, porque a gente acha assim que o que as pessoas vão pensar. Já não vivo mais isso, porque eu sei que o nosso testemunho ele pode trazer identificação e um incentivo para que as pessoas se permitam ser curadas. Está aqui na Bíblia, porque Deus achou que é necessário. Então, amém. Compartilhe com outras amigas, com outras pessoas. Glória a Deus. Agradeço todas vocês que estiveram aqui, a pastora Fabiane, né? Amém. Você é uma pessoa muito delicada, muito querida mesmo. Eu quero mandar um beijo muito especial para minha amiga Olívia, que é uma grande incentivadora ministerial de todas nós. E quero encerrar minha fala dessa tarde dizendo que quando a pastora orava, eu via essa mulher samaritana correndo para a sua cidade para levar a mensagem do Messias, correndo como uma seta viva e prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Amém. Deus abençoe. Amém, pastora. Obrigado por estar esse momento juntamente comigo. Pastora sabe, nessa semana eu fiquei com uma gripe muito forte. Agora nem estava conseguindo mais falar, porque eu sei que esse momento é um momento de cura. Nós sabemos das guerras que nós travamos, mas é muito especial estar aqui nesta tarde com vocês, queridas, que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma de vocês e que o Senhor venha realmente mostrar qual é o chamado que Ele tem para a sua vida. Pastora, nós também temos um e-book para falar. Pastora, fala um pouquinho sobre isso. Sim, nós montamos um e-book, aliás, os universitários montaram um e-book sobre essa mensagem, alguns desses pontos que nós abordamos aqui. E vai ficar ali na bio do Insta da pastora e no meu. Você pode ir lá e acessar. É uma bênção para você também. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe, queridas. Fiquem com Deus. Nos sigam lá também no GMM-Paraná-PR. Nos sigam lá. Trabalho. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um beijo. Deus abençoe a todas. Até semana que vem nos encontramos aqui. Beijo a todos. Paz. Tchau. Tchau.